para começarmos a falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por se fazer presente, Senhor, nas reuniões solenes, por se fazer presente, Senhor, nas nossas vidas, por mesmo em silêncio, Senhor, estar conosco. Muito obrigada, Senhor, porque é maravilhoso, Senhor, ouvir a Tua voz. É maravilhoso, Senhor, sentir a Tua presença. É maravilhoso, Senhor, orar ao Senhor e ter a certeza que o Senhor está ouvindo, que o Senhor responde. É maravilhoso, Senhor, saber que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso advogado, o nosso juiz. É maravilhoso, Senhor, saber que nós não precisamos nos defender porque nós temos um advogado fiel. Ó Deus, é maravilhoso estar em qualquer lugar e saber que o Senhor está conosco. Ó Deus, fortalece, Senhor, o nosso coração. Fortalece, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos estar firmes na Tua palavra, Senhor, independente das circunstâncias. Ó Senhor, nós sabemos que é difícil, Senhor, permanecer firme, permanecer em obediência ao Senhor, sabendo que o Senhor está em silêncio ou mediante as circunstâncias que nos rodeiam. Muitas pessoas abandonam o Senhor na caminhada, Senhor. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tomou pela Tua mão, Senhor, e nos carrega. É porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Ó Deus, é porque o Senhor tem um propósito conosco. Mesmo, Senhor, sem merecermos tão grandiosa graça. Um preço muito alto foi pago para que nós pudéssemos estar aqui. E muitas vezes, Senhor, nós não entendemos. Nós não nos submetemos, Senhor, a esse preço. Mas nada foi de graça. Teu sangue, Senhor, foi derramado. Foi muito alto o preço para nós estarmos aqui hoje. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender o Teu propósito sobre nós. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, penetre nos nossos corações, que ela vivifique e que nós possamos aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas. Amém? Nós vamos ler o Salmo 15. Esse salmo é um salmo bem didático, bem claro, bem transparente para nós. Esse salmo, ele fala sobre a característica do verdadeiro cristão, a conduta daqueles que são salvos. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 15. Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem morará no Teu monte santo? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente. Em outra versão diz assim, que de coração fala a verdade, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita alguma afronta contra o seu próximo. Na NA diz assim, não lance injúria contra o seu vizinho. Verso 4, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que têm ao Senhor, os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com seu dano, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Nós percebemos que esse é um salmo pequeno, é um salmo composto por perguntas e respostas. E quando nós olhamos para esse salmo, e principalmente aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, não conhecem a palavra do Senhor, no primeiro contato desse salmo, pode chegar à sua mente e dizer assim, pronto, então para eu ser salvo, para eu ter essa conduta do verdadeiro cidadão dos céus, basta eu me submeter ao que está escrito aqui nesses 5 versículos. Né? Ser reto, ser sincero, praticar a justiça, não fazer nenhum mal ao meu vizinho, ao próximo. Então,
Para aqueles que não conhecem, pode até chegar esse pensamento. Não, para eu ser salvo, se eu me submeter a isso aqui, se eu praticar isso aqui, eu vou ser salvo. Né? Mas como a palavra do Senhor... Eu troco? Só um instantinho, irmãos. Som. Como a palavra do Senhor ela é completa, ela se completa, ela é perfeita, nós vamos pensar um pouquinho nessa noite. Se olharmos somente para esse texto, a gente vai achar que é por nosso mérito, a gente vai achar que é por nosso esforço, é por características nossas que nós herdaremos a salvação. E nós sabemos que não é por esforço, nem por mérito, não é por conquista, não é uma retribuição à salvação. Mas se não é por nada que eu possa fazer, então é por quê? É por minha fé? Pensemos um pouco. Se a minha fé traz para a minha salvação, nós pensemos na população aqui do Brasil, onde a maioria das pessoas brasileiras são denominadas cristãs. Seja ela protestante, católica, espírita, todas elas vão dizer que têm fé. Mas nós sabemos que nem todas serão salvas, mesmo tendo fé. Aí há uma pequena diferença sobre a fé, que é um produto meu, um sentimento meu, e a fé que é dom de Deus. Porque aqui é dom de Deus, como o próprio nome diz, é Ele que nos dá. Mas, na maioria das pessoas que se dizem cristãs, o que acontece é a fé natural. Então, pela fé natural, a gente pode até dizer assim, não, se não é por mérito, é por fé. Mas não é a fé em qualquer coisa. E não é qualquer fé, não é simplesmente acreditar. Porque muitos acreditam em Jesus. Muitos acreditam que Jesus é Deus, mas nem todos serão salvos. Porque se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito que naquele dia muitos diriam, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas. Mas o próprio Jesus responde, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então não é simplesmente ter fé. E essa fé natural, ela não salva. Mas se não é por mérito, não é por fé. O que falta? O que é preciso para ser salvo? E a palavra do Senhor responde perfeitamente. O que é preciso para sermos salvos, nós precisamos ser chamados. Quando nós entendemos o nosso estado inicial de mortos espiritualmente, aquilo que Paulo descreve na carta aos Efésios, quando nós entendemos como nós éramos, que éramos mortos, que éramos incapazes de procurar a Deus, de procurar o Senhor, nós entendemos que nada que nós fazemos, ou mesmo que eu creia somente, eu não herdarei a salvação, porque eu preciso ser chamado por Deus. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 5, e pode ficar com João aberto. Capítulo 5, verso 21. João, capítulo 5, verso 21, diz assim: porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Perceba que Jesus vivifica aqueles a quem Ele quer. Isso denota para nós que Ele apenas vai vivificar aqueles que são chamados. Não são todos. E isso derruba algumas teorias de que no final Deus vai salvar todo mundo. Não é. Deus não vai salvar todos. João 6,37
6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então é necessário que o Pai entregue ao Filho, para que o Filho cuide, para que o Filho vivifique, para que o Filho regenere. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, nós só temos a capacidade de ir ao Pai porque Ele nos chamou primeiro. A palavra do Senhor diz que não fosse vós que escolhestes a mim, o próprio Jesus diz isso, mas foi eu que vos escolhi a vós outros. Então essa escolha é de forma soberana de Deus, e nós não sabemos o que provocou essa escolha em Deus. Hoje talvez nós tenhamos essa curiosidade, mas provavelmente quando estivermos na glória, isso não vai ser mais relevante. A relevância é estar diante do Pai. Então, de forma soberana, o Senhor nos escolhe. E depois dessa escolha do Senhor, depois desse chamado do Senhor que é eficaz, nós atendemos ao seu chamado. E a partir daí, o Senhor nos abençoa com o dom da fé, o dom salvífico, da fé salvífica, e nós passamos a enxergar Jesus como o único e suficiente Senhor da nossa vida. Mesmo que anteriormente nós já ouvíamos falar do Senhor assim como Jó fala. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Quando nós somos vivificados pelo Senhor, quando nós passamos por esse novo nascimento, nós passamos a enxergar a obra de Jesus Cristo. Nós passamos a enxergar quão precioso foi o derramamento de sangue naquela cruz. Nós passamos a enxergar que estávamos, sim, mortos e que Ele nos deu vida. E, como dizem a maioria dos teólogos, dos estudiosos da palavra, e também é o meu pensamento, como está escrito em Apocalipse 20, verso 6, que bem-aventurados são os santos que passaram pela primeira ressurreição, porque a segunda morte não é capaz de prendê-los. Apocalipse 20, verso 6. Essa é a primeira ressurreição. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos a Ele como Ele merece. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de nos salvar, nos tirar do lamaçal do pecado. E quando Ele abre os nossos olhos é que nós enxergamos tudo isso. Porque antes nós não tínhamos culpa. Antes nós não tínhamos o peso. Mas hoje nós temos. Porque o sangue de Jesus proporcionou isso para nós. Sabendo disso, sabendo que não é meritório, não é fé natural, mas é a obra de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nós até encontramos pessoas que, moralmente falando, fazem parte do que está escrito nesse salmo. Pela graça comum do Senhor, derramada sobre a face da terra, nós encontramos pessoas moralmente retas, justas, honestas, como está descrito nesse salmo. Mas é inadmissível que aquele a quem o Senhor chamou, aquele que foi regenerado, aquele que foi já tratado pelo Espírito Santo, é inadmissível que ele não se encaixe nesse salmo. É inadmissível que um cristão não tenha essa conduta. E o que é descrito nesse Salmo 15 não é uma receita para que nós alcancemos o Senhor, mas é o produto daquilo que o Senhor fez por nós. É o resultado, é o fruto. Não é mais a semente, é o fruto. Aquilo que o Senhor fez conosco reflete nas nossas ações, que é o que está escrito nesse Salmo. Agora nós vamos nos voltar para o Salmo. No Salmo 15, verso 1, é composto de duas perguntas. Essas duas perguntas, elas também se repetem no Salmo, acredito que é o 24, verso 3. Depois os irmãos podem conferir. Acredito que seja, o Salmo 24, verso 3. Tem as mesmas perguntas.
que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E de imediato, no verso 2, ele responde essa pergunta, de forma geral. Ele responde assim: aquele que anda em sinceridade ou integridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que anda em integridade. Nós podemos destacar essa frase para falar que não é quem tem atitudes íntegras, mas é quem tem uma vida íntegra. É quem tem uma vida reta, uma vida honrada. Porque se nós pensarmos apenas em atitudes isoladas, também fazem assim os ímpios, né? Os ímpios, eles não cometem coisas ruins o tempo todo. Ele também tem os momentos de praticar as coisas boas, de ter práticas íntegras. Mas o que o Salmo requer, o que o Senhor requer de nós, é que nós tenhamos uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida sincera. E quando ele fala, de coração fala a verdade, ou fala verazmente segundo o seu coração, nós temos que pensar o seguinte: muitos interpretam essa atitude como uma atitude assim: não, eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo a verdade. E desse ponto de vista, ser sincera é falar aquilo que vem na mente. Mas não é sobre isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando que nós temos que agir, sim, com sinceridade, mas o nosso falar seja com amor, seja com empatia, seja com respeito ao nosso próximo. Muitas vezes nós falamos e não nos percebemos que estamos machucando a outra pessoa. Até para pregar o Evangelho. Muitas vezes nós pregamos e, ao invés de nós atrairmos para o Senhor, nós distanciamos a pessoa porque nós não sabemos usar as palavras. Muito mais vale agradar ao Senhor do que agradar aos homens. Muitos se colocam nesse versículo para achar que podem falar e fazer o que quer, achando que está agradando ao Senhor. Mas, em grande parte das Escrituras, o Senhor nos ensina como proceder com o próximo. E se preciso for, nós temos que nos calar, nós temos que deixar a nossa vontade, nós temos que mudar a favor do próximo, para que ele possa ver Cristo em nós. Nós não podemos simplesmente dizer o que vem na nossa mente e achar que isso é sinceridade. Não, às vezes a gente está ferindo a outra pessoa. E muitos se afastam da casa do Senhor porque não veem bom testemunho daqueles que fazem parte da casa. Então, que nós possamos refletir sobre o nosso falar e falar com amor no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, com os nossos familiares, com alguém de outra religião. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós nos preocupamos mais em convencer a outra pessoa do que em pregar o Evangelho puro e santo. Mas esse trabalho de convencer não é nosso, é do Espírito Santo. Nós temos que obedecer ao Senhor e pregar o Evangelho. Somente a palavra está sendo plantada. Quem convence é o Espírito. Não é o nosso muito falar, é o Espírito Santo de Deus. Amém? No verso 3, diz assim: aquele que não difama com a sua língua. Vamos dar uma pausa aqui. Nem fala mal do seu próximo. Mais um versículo falando sobre o nosso relacionamento com o próximo. E muitas vezes, irmãos, a partir desse verso 3, ele começa a detalhar o caráter do verdadeiro cristão, tá? No verso 2, ele deu uma resposta síntese, uma resposta geral. E a partir do verso 3, ele começa a detalhar o procedimento do verdadeiro cristão. E um deles é não difamar com a nossa língua, nem falar mal do próximo, nem fazer mal ao próximo.
E nessa questão de difamar, eu quero abranger não só para o nosso falar, mas também nós quando vamos ouvir. Por quê? Porque muitas vezes, muitas situações, muitas pessoas vêm falar conosco. E quando a pessoa vem falar, vem tratar de algo, aquela pessoa muitas vezes está amargurada. Aquela pessoa muitas vezes está chateada, está com raiva de uma terceira pessoa. Aí vem falar dela para nós, como um desabafo, como uma forma de pedir um conselho. Aí o que acaba acontecendo? Quando nós só sabemos de um dos lados da situação, nós já vamos criando a imagem da outra pessoa, daquela que não está nem aí na conversa. E, de forma indireta, nós estamos difamando a pessoa. Por quê? Porque nesse desabafo vem acompanhado de vários sentimentos, vem acompanhado de um ponto de vista. E muitas vezes esse ponto de vista não nos traz o que realmente aconteceu. Ultimamente eu passei por uma situação assim. Uma pessoa veio falar de uma outra, pedir até ajuda, só que ela relatou de uma forma tão diferente do que realmente aconteceu, que na minha cabeça eu pensei que a situação teria sido muito séria. Mas quando eu fui ver verdadeiramente o que aconteceu, era algo muito simples. E nós temos que ter esse cuidado. Quando nós vamos ouvir as outras pessoas, um irmão, um desabafo, nós precisamos ter alguém que nós possamos confiar para pedir ajuda, para expor os nossos problemas, para que aquela outra pessoa possa nos edificar na palavra, nos aconselhar na palavra, mas também nós temos que ter sabedoria ao falar das nossas coisas e principalmente se envolver uma terceira pessoa. E, irmãos, na questão de ouvir, que nós venhamos ouvir mesmo. Porque muitas vezes nós ouvimos o nosso irmão, mas nós estamos mais preocupados em responder do que em ouvir o que ele tem a dizer. Muitas vezes nós estamos preocupados em rebater aquela situação, em responder aquela situação, que a gente nem tenta entender o motivo do irmão estar ali desabafando conosco. Nós temos que ter esse cuidado, essa sabedoria de ouvir sem pretensão, de ouvir sem dizer. Vou dar um exemplo. Irmã, eu passei a semana toda doente. Tive uma gripe que me deixou de cama. Aí eu vou responder, foi? Teve uma gripe e eu tive Covid e passei por isso e aquilo outro, sabe? Está mais preocupado em se equiparar a outra pessoa, em estar respondendo. Isso é comum nas nossas vidas. Mas o Senhor nos chamou para tratar uns com os outros em amor e sabedoria, para que nós possamos edificar uns aos outros. Nós somos um corpo só. Nós não estamos aqui para competir, nós não estamos aqui para se exaltar em nada, mesmo sendo coisas ruins. Perceba que quando a gente vai falar com alguém que tem esse costume, a gente quase não termina de falar. A outra pessoa já vai falando dela. Então, naquele momento, seja ouvido e seja a voz do Senhor para aquela pessoa. Não praticar mal contra o nosso próximo. Também no verso 3. Isso já é uma coisa bem conhecida nossa. Bem conhecida. Infelizmente, nós muitas vezes tratamos os de fora em melhor estima do que os da própria família. Nós tratamos muito bem aquele que está trabalhando conosco o dia todo, com muita bondade e paciência. Nós tratamos muito bem aquele da escola, aquele da universidade, aquele de fora. Mas aí quando chega em casa a gente se revela. E não pode. As pessoas que mais nos amam, as pessoas que na hora da dificuldade estão ali conosco, as pessoas que na hora da enfermidade estão lá no hospital conosco, são as pessoas que mais nós ferimos, os da nossa casa. Então tenhamos cuidado, porque esse sentimento de liberdade, intimidade no lar, muitas vezes nós, por termos isso, nós esquecemos que aquela pessoa é o nosso irmão também.
Aquela pessoa foi a pessoa que o Senhor separou para nós, para estarmos ali na caminhada no nosso lar. E nós temos que cuidar dos nossos. Nós não podemos cuidar dos de fora e deixar o nosso lar carente. No verso 4, diz assim a palavra do Senhor: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Esse versículo quer dizer o seguinte, que aquele que é o verdadeiro cristão, que é o cidadão dos céus, ele reprova aquele que pratica as obras mundanas. Aquele que o Senhor reprova, ele reprova também. Ele é aquele que despreza as obras mundanas. Ele não comunga com quem vive na prática do mundanismo. Ele não comunga com aqueles que vivem na prática dos ímpios. Né? O que o Salmo 1 descreve. Agora, o que acontece, irmãos, é que muitas vezes, e eu falo especialmente para os jovens nessa noite, é que muito mais vale estar na companhia do colega da escola que nem conhece Cristo do que com o irmão da igreja. Às vezes é melhor estar com aqueles do trabalho lá, do racha, do que estar com os irmãos que conhecem a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz aqui que o verdadeiro cristão, ele aborrece essas coisas. E nós sabemos que estamos no mundo e estamos rodeados de ímpio. Mas nós temos que nos alimentar com aqueles que se alimentam conosco, da palavra do Senhor. O nosso vínculo mais próximo, o nosso círculo de pessoas tem que ser os irmãos em Cristo. Por quê, irmãos? O que o restante do versículo diz: honrar os que temem ao Senhor. Nós temos que ter por estima os nossos irmãos em Cristo, porque são eles que podem nos dar uma palavra de ânimo, são eles que podem nos dar uma palavra de edificação, são eles que podem compartilhar da palavra do Senhor, são eles que podem compartilhar de um testemunho do Senhor para conosco, são eles que podem alimentar a nossa fé. Mas muitas vezes nós preferimos estar com aqueles que são mais divertidos, com aqueles que são mais legais, da escola ou de onde quer que seja. Então nós temos que rever as nossas amizades. Como diz Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Esteja lá no momento que tiver de estar para ser sal e luz. Mas comungue com os irmãos na fé. No versículo 5, ele diz assim: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra os inocentes. Quem faz isso nunca será abalado. A luz está bem aqui, eu não estou vendo direito, estou lendo errado. No livro de Levítico, ele fala um pouco sobre emprestar. E no livro de Levítico, ele ensina que nós não devemos emprestar com usura aos nossos irmãos na fé. Mas ao estrangeiro até a gente pode emprestar. Só que, se os irmãos perceberem, nesse versículo, ele não faz distinção entre irmão na fé e quem não é irmão. Isso nos dá a entender que nós devemos ser honestos, generosos, bondosos com todos. Não somente com aqueles que são irmãos na fé, mas nós temos que ser bondosos com todos. Amém? Nós estamos terminando a descrição desse salmo, que é muito prático, muito didático. E uma pergunta, uma reflexão que eu quero deixar para nós, quanto igreja, é que se nós não estamos fazendo parte desse filtro, nós precisamos que nos submeter à palavra do Senhor e procurar e ansiar viver o que a palavra diz. Porque muitas vezes nós conhecemos, mas não aplicamos na nossa vida. E
nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordena. Esse aqui não é preceitos para que, se eu quiser, eu faço. Isso aqui eu tenho que ser. Eu tenho que me submeter à palavra. Eu entendo que, para estar incluso nesse salmo, esse é um processo de santificação nas nossas vidas. E esse processo é enquanto nós vivemos. Mas, a partir do momento que o Senhor traz à luz, traz à nossa memória, onde nós estamos pecando, onde nós estamos falhando, é o momento de nos arrependermos e mudar de atitude. É o momento de existir a metanoia nas nossas vidas, a conversão, mudar de atitude. Podemos até viver uma vida inteira sem enxergar algumas coisas. Mas quando Deus nos mostra, nós temos que nos esforçar para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe e continue sendo conosco, nos alimentando com a sua palavra e, principalmente, nos ajudando a colocá-la em prática. Deus abençoe.